Olá, pessoal. Nessa videoaula é uma introdução de integral dupla em que eu vou motivá-los para a definição e já aviso logo que é uma aula um pouquinho mais puxada. Em qual sentido? É uma aula mais teórica, em que vai ter muitos símbolos, muitas letras, somatórios de somatórios. E eu aconselho essa aula a ser vista uma vez no começo e uma vez depois que aprendeu todas as técnicas de integração, teorema de Fubini, quando está no final do curso. Ou seja, assiste duas vezes nessa aula, no início e no fim, pelo menos. Então, vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho uma função inicialmente definida num retângulo e vou trabalhar com uma função positiva. Desejamos calcular o volume do sólido definido pelo gráfico da f restringido a esse retângulo. Esse sólido aqui. E a estratégia que a gente vai usar é o seguinte. No domínio, aqui embaixo, esse retângulo, vamos subdividir em vários retângulos menores. Em cada um desses retângulos, vamos criar um prisma de altura adequada, que toca no gráfico da f, e façamos vários prismas desse tipo. Repare que, se nós fizermos prismas menores e procedendo da mesma maneira, cada vez menor, teremos que a união desses prismas será adequadamente, entre aspas, próximo ao sólido inicial. Em particular, o volume da união desses prismas é suficientemente próximo do volume do sólido inicial. O volume, teoricamente, de cada um desses prismas a gente sabe calcular, sabemos somar todo mundo, e com isso conseguiríamos inicialmente uma aproximação do volume do sólido que a gente gostaria. E com o processo de limite a gente consegue encontrar o volume do sólido que desejávamos. Temos K, esse retângulo. Nesse retângulo vamos particionar um intervalo AB em um número finito de pedaços, n pedaços. Nesse caso aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. Mas vamos pensar n para se tornar suficientemente genérico. E no intervalo CD vamos particionar em m pedaços. Nesse caso aqui, 4 pedaços. E façamos a partição produto, que a gente chamou de P, igual a P1 cartesiano P2, a partição do retângulo em m vezes n pedaços. Vamos se interessar também pela largura e pela altura. Vamos chamar esse comprimento aqui de ΔXi e aqui de ΔYJ. Esse pedaço aqui seria ΔX1, ΔX2, ΔX3, ΔX4 e verticalmente ΔY1, ΔY2, ΔY3, ΔY4. Então, nesse caso aqui, na minha figura, esse pequeno retângulo tem base ΔX3 e altura ΔY3. Em cada um desses retângulos, vamos dar um nome também para eles. Vamos chamar de RIJ, cada um deles, R11, R21, R12. Aqui seria, no caso, R64. Fixada essa ideia no plano 2D, vamos passar para 3D, fazer os prismas. Considere essa partição, dividindo em m vezes n retângulos, RJ. Em cada um desses retângulos RJ, vamos marcar um ponto genérico, C1, C21, o C e J. Em cada um deles, a gente marca o valor f de C e J, que seria a minha altura correspondente aqui. Em particular, se a gente considerar f de C e J, ΔXi e ΔYJ, nesse retângulo aqui, corresponde a esse prisma aqui, com altura f de C e J. E queremos calcular exatamente o volume desse prisma, que é a área da base, ΔXi vezes ΔYJ, vezes a altura, f de C e J. O somatório desses prismas vai ser o somatório do somatório de fc e j, ΔXi, ΔYJ, onde o i vai de 1 até n e o j vai de 1 até m. E esse é o volume da união desses prismas aqui. E o que a gente vai querer fazer é escrever o tamanho desse segmento seja tão pequeno quanto eu queira, e o tamanho do ΔYJ também seja tão pequeno quanto eu queira. A ideia disso é refinar a partição. Por exemplo, se esse tamanho aqui está muito grande, o que a gente faz é subdivide os intervalos. Se continuar grande, subdivide.
E esse significado aqui de ΔXi tender a zero e ΔYj tender a zero que a gente está refinando, a gente está acrescentando mais pontos para que o maior dos ΔXi sejam tão pequeno quanto eu queira. Quão pequeno? Vocês que vão determinar. Não tem, depende do que vocês querem medir, do que vocês querem exatamente calcular, qual é a margem de erro que vai ser aceitável para vocês. No processo de limite, nós vamos dizer, caso esse limite aqui exista, nós dizemos que converge para uma integral dupla de f de xy dx dy sobre a região K. Essa notação é muito boa porque o dx, base, dy, largura, f de xy, altura, integral, integral, somatório, somatório. Uma notação bem conveniente para o que nós queremos. Repare também que tudo isso só foi definido no retângulo. A gente vai querer fazer isso em regiões mais gerais. Nós vamos fazer uma visão um pouquinho diferente do livro, em que o livro costuma trabalhar com extensões, que não vou querer fazer isso, é uma sacada muito boa para teoremas de Fubini, as suas provas, essas coisas todas, mas eu não acho tão intuitivo para uma primeira visão de uma integral dupla. A ideia vai ser o seguinte: primeiramente, se a gente considerar meu K como a união de dois retângulos, e que nós queremos integrar sobre essa região aqui, em que a interseção é uma curva bem pequenininha, um segmento de reta, que praticamente tem área zero, não vai influir muita coisa, e, portanto, teria uma necessidade de uma tecnicalidade que independe, que a gente pode fazer o somatório, que vai achar exatamente o volume, mas eu acho que é razoavelmente intuitivo. Nós definimos essa integral dupla sobre essa região K, que é a união desses dois retângulos, como sendo a soma. A integral dupla de f sobre K2 mais a integral dupla de f sobre a região K1. Por que eu estou falando isso? Se agora considerarmos K uma região fechada e limitada, o que significa isso? Essa linha envoltória não está pontilhada, ela está cheia, a fronteira está dentro de K, e com o interior, que a gente vai considerar para fazer integral dupla, a gente vai querer regiões que tenha área. E vamos exigir uma condição, que eu vou explicar aos poucos, que é uma fronteira bem comportada. Que de maneira simples é uma fronteira não escrota, que vocês vão ver o exemplo mais simples daqui a pouco. O que a gente vai fazer? A gente vai subdividir as regiões como produto cartesiano dessas duas partições, intersectado com o gráfico. Nessas figuras vamos ter regiões com quadrados completos e regiões que não têm quadrados completos. Na região de quadrados completos, a gente vai destacar. Refinamos a partição, destacamos regiões com quadrado. Refinamos a partição e destacamos as regiões em que o quadrado está completo. A gente sabe fazer a integral dupla em cada um desses retângulos. E o que a gente vai precisar do bem comportado é o seguinte: no caso do círculo, que é uma região bem comportada, a parte que não tem, o quadrado não está completo, está com medida tão pequena, a área está tão pequena, veja que vai diminuindo as áreas. Veja que a área vai ficar tão pequena quanto eu queira. Se eu quiser refinar ainda mais a partição, vai ficar muito, muito pequena a área. O que significa isso? Significa que eu consigo cobrir essa região de fronteira por pequenos retângulos, tão pequenos quanto eu queira, de modo que a soma das áreas desse retângulo fica tão pequena quanto eu queira. A fronteira tem que ter área zero. Quem abrir um livro conhece essa região como conteúdo nulo. Vamos formalizar a ideia de integral dupla sobre essa região K, que a gente só vai pensar como círculo, mas vai valer para qualquer figura razoável. O que a gente vai fazer? Particionamos a primeira partição P1 e consideramos a região que tem os quadrados completos, os retângulos completos. Vamos chamar essa região de K1 e vamos definir A1 como a integral dupla de K1 de f de xy dx dy. Exatamente só dessa região. Façamos uma nova partição P2 e definimos K2 como essa região branca aqui, e A2 exatamente a integral dupla de f de xy dx dy sobre a região branca. E assim sucessivamente com A3. E o que nós temos? A1, A2 e A3
vai ter o A4, A5, A6, vai ser uma sequência em que vai ficando cada vez mais completinho esse círculo aqui. Em que a região que a gente não vai, digamos, integrar, a região que a gente não vai achar volume, é uma região cuja a projeção no plano XY tem área tão pequena quanto eu queira, ou seja, não vai afetar o volume. Caso a gente faça um limite dessa nova sequência, a gente pode definir a integral dupla de f de xy dx dy sobre a região K como limite de AN. Exemplos rápidos de regiões razoáveis. Quadrados, triângulos, círculos, círculo furado, que é um anel, amebas furadas, regiões não que são uma bosta. Essa aqui. Em que tá vendo essa região aqui horrorosa, que é exatamente o gráfico do seno de 1 sobre x, apesar de estar pintado totalmente por causa da grossura dessa linha, mas mesmo que eu afinasse, estaria mais pintadinho aqui totalmente. E essa região não tem área zero. Essa região é uma bosta, não vamos trabalhar com ela, podemos esquecer totalmente. Por isso que eu não quero entrar em tanto detalhe também em conteúdo nulo. Não é necessário. Esse é o exemplo mais simples possível de regiões ruins. Para terminar essa videoaula, vamos sumarizar algumas propriedades. Uma delas é que a soma das integrais dupla é igual à integral dupla da soma. E a segunda propriedade é que, se nós trabalharmos com uma união quase disjuntas, ou seja, que o K1 interseção K2 seja apenas uma curva, temos que a integral de K1 união K2 é igual à integral de K1 mais a integral de K2 da minha função desejada. E a última, que também não vamos querer entrar em detalhe, é que se uma função é contínua, então essa integral dupla aqui faz sentido. Basicamente, qualquer função razoável é possível integrar. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.